Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Em Movimento. E hoje nós vamos falar sobre um tema que mexe muito com a saúde das pessoas também, que é a autoestima. E muitas vezes eu trouxe esse tema porque eu acho que é importante a gente falar não só nisso, mas que muitas pessoas, quando têm um diagnóstico de uma doença crônica, às vezes acabam se perdendo de quem elas são. Né? Ou pela novo diagnóstico, ou pelas limitações que a doença impõe, ou porque as mudanças que o tratamento causa. E eu queria que tu trouxesse um pouco esse conceito da autoestima, da importância dela, porque as pessoas às vezes associam isso a algo não necessário, às vezes até fútil, muitas vezes, e que a gente sabe que não é. Então, seja muito bem-vinda, pode te apresentar, falar quem tu és. Obrigada pela oportunidade. Bom, esse, dentre todos os meus temas de estudo, é o que tem o meu coração, porque eu realmente vejo que ele é fundamental para a gente conseguir se posicionar. Eu sou Vandressa Preto, eu sou estrategista de imagem pessoal, mas trabalho com esse viés de desenvolvimento pessoal a partir da imagem, né? E é isso que eu acredito nesses meus 18 anos ensinando, né? Sou formadora de consultora de imagem. Só faz sentido a gente olhar para fora, para o vestir, depois que a gente arrumar, né, internamente. E é bem isso, assim, Tamara, né? As pessoas, elas têm um conceito que a autoestima está relacionada à superficialidade, ao vestir, à estética. E, na verdade, a nossa autoestima, ela é uma construção interna e ela nos fortalece para a gente ter um posicionamento diferente na vida, né? Então, ela é a nossa imunidade emocional. Então, imagina que na nossa vida a gente vai ter muitas dificuldades, a gente vai enfrentar doenças, a gente vai enfrentar desafios. E quando a gente tem a autoestima em ordem, quando a gente cuida da nossa autoestima, a gente consegue passar por esses desafios de maneira mais fácil, com mais resiliência, né? Com mais força mesmo. Então, imagina que uma pessoa com autoestima em ordem, ela enxerga o problema do tamanho que ele é, né? E quando a nossa autoestima ela tá baixa, a gente tem uma tendência a enxergar o problema muito maior, muito gigante, assim, né? Então, tudo parece que fica mais difícil de ser enfrentado. E esse é um tema muito importante de se trazer a partir dessa, que é a perspectiva correta, né? Que é o conceito certo de autoestima, para justamente as pessoas conseguirem entender que prestar atenção, tratar a autoestima, cuidar da sua autoestima, vai ajudar em vários aspectos da sua vida e não só, que também é muito importante, a pessoa se olhar e se sentir bela na frente do espelho. Isso é só uma das coisinhas. Muito interessante. Então, quando alguém fala em autoestima, a maioria das pessoas pensa em aparência, mas não é só isso. Eu acho que é uma questão também de como a gente se valoriza como pessoa, de como a gente tem uma força interna para enfrentar, e isso é bem interessante que tu comentou, porque eu falo muito para os pacientes meus que para a gente controlar uma doença autoimune, que é a minha linha de tratamento principal, a gente tem muitos pilares que são necessários serem olhados. Não é só o medicamento certo, mas também uma alimentação adequada, um sono reparador, exercícios para o corpo e o controle de estresse. Aí, quando eu chego nessa parte, as pessoas riem e falam assim, não tem como controlar o estresse da vida. Eu falei, realmente, a gente não pode evitar que o estresse aconteça. Todo mundo, a gente não vive numa bolha, e todo mundo sofre algum tipo de estresse, em maior ou menor grau, em certos momentos da vida, mas a forma como a gente reage ao estresse que vem, que é o que vai nos fazer ter uma resiliência, ter um melhor controle, então, desse estresse. Não é controlar que ele aconteça, é controlar como a gente reage. Então, acho que fala muito sobre isso que tu estás falando. É exatamente isso. Imagina que a gente consegue enfrentar tudo que acontece na nossa vida com mais força, né? Porque é justamente sobre a reputação que eu tenho comigo mesma, né? Então, se eu tenho uma boa reputação, um bom conceito, uma boa análise de quem eu sou, se eu sei das minhas forças, se eu sei, inclusive, das minhas fraquezas, e eu consigo encarar isso de frente, me acolhendo com compaixão, todas essas situações, elas ficam mais fáceis, digamos assim, né? Da gente lidar. E de compreender, né? E de compreender. Muito bom, exatamente isso. E isso é uma coisa muito interessante porque
muitas pessoas, por não terem esse conceito muito claro de quem elas são, acabam aceitando as definições que vêm de fora, que vêm dos outros. Exato. E a nossa autoestima, ela está totalmente relacionada com uma conversa que a gente tem conosco, né? Então, claro, durante a nossa primeira infância, adolescência, a gente constitui a nossa identidade a partir do que os outros nos dizem. Mas quando a gente consegue estar fortalecida, tendo a certeza de quem a gente é, o que a gente escuta do externo, dos outros, não nos abala tanto assim. A gente chega a questionar, né? Tipo, então, mas tu é muito teimosa. Não, eu sou determinada. Tu pode estar vendo como teimosia, mas eu sou determinada. Eu sei que eu sou determinada. E quando a gente não tem essa segurança, essa certeza, essa construção, é como se os rótulos externos a gente simplesmente aceitasse e a gente vivesse de acordo com eles, né? Então, é por isso que eu digo que a nossa autoestima, ela sustenta demais a nossa vida, né? Quando a gente fala, assim, de uma doença, imagina que a gente tem uma sustentação, uma força maior, né? Um relacionamento com a gente mesmo muito melhor para enfrentar todas as dificuldades que estão por vir e não sucumbir, né, assim, facilmente. E aí, eu não sei se a gente pode trazer exemplos, né, mas eu me lembro, tu falaste de enfrentar uma doença tendo uma boa autoestima, eu me lembro da Preta Gil, né, que foi uma mulher que enfrentou uma doença, né, era câncer, e no meio desta doença ela se sentiu abandonada, aconteceu uma traição do marido dela, e ela mesmo assim se separou do marido dela, mesmo diante daquela situação. Claro, cada história é uma história, a gente nunca pode estar comparando, né? Mas é um exemplo de uma mulher que está fortalecida em si o suficiente para não abrir mão de um valor que para ela é inegociável, que é um relacionamento onde não existe traição, mesmo num momento de fragilidade. Exatamente. Então, é quando a gente consegue se assegurar nos nossos inegociáveis, quando a gente se conhece, sabe de si o suficiente para não sucumbir, né, a qualquer coisa que está imposta assim na nossa volta. É muito bom trazer esse exemplo, porque é o que a gente vê no dia a dia. Pessoas que têm a mesma doença, elas enfrentam aquela doença de formas muito diferentes, né? Talvez por várias questões, às vezes é estrutura, até financeira, estrutura emocional, estrutura familiar, mas principalmente o que mais abala ou deixa de abalar é o nosso interior, né? É a nossa capacidade de tá bem, né? Eu tenho uma paciente que tem uma artrite crônica e ela é super ativa, uma pessoa bem dinâmica, as pessoas que conhecem ela às vezes até não entendem como, né, que ela tem realmente uma doença, porque ela é muito ativa, e ela fala que às vezes ela acorda, ela tá cheia de dor e ela tem uma agenda cheia, ela fala com a artrite dela, ela diz assim, hoje tu vai ter que me acompanhar, né? Vem comigo, né? Eu vou fingir que tu não vai me atrapalhar a minha vida. Sim. Então, assim, ela negocia com a doença dela. Ela sofre, ela sente dor, ela sente limitações, sim. Mas ela não deixa que isso a impeça de fazer as coisas. Sim, é um exemplo, né, que possivelmente de uma pessoa que tem uma autoestima em ordem, assim, uma boa autoestima, que encontra um meio de não sucumbir, né, eu acho que essa é uma competência que a autoestima nos dá diante de uma doença. E não significa, às vezes eu falo de autoestima, também as pessoas pensam que é, né, algo contínuo, constante. Não significa que essa pessoa não vai ter momentos difíceis, que naquele dia ela não vai desistir e vai ficar na cama. A gente está falando de oscilações, né? Principalmente quando a gente enfrenta, né, uma doença, eu imagino que, né, assim, dependendo da complexidade, tem momentos que variam. Mas é naquela digamos, naquela frequência, assim, naquela quantidade de... E até esse desistir um dia e resolver ficar na cama, a pessoa que tem uma boa autoestima, ela tem uma autocompaixão, sabe? Ela não se sente absurdamente fracassada ou que agora tudo vai dar certo, vai dar errado, né? Não, ela sabe que vai ter o dia seguinte ela pode tentar fazer diferente, ela tem força para isso. Então, assim, tudo fica mais leve, assim, né? Eu acho que é bem isso, o monstro, ele não fica um monstro gigante, ele fica um monstro do tamanho que tem que ser. Exatamente.
E a gente não fica tratando ratos por hipopótamos e hipopótamos por ratos, né? É isso. É exatamente isso. É muito interessante e eu vi que tu organiza, né, a autoestima em dimensões diferentes. Eu queria que tu explicasse um pouco o que significa isso, né? Porque todo mundo talvez simplifique a autoestima como simplesmente o estar bem arrumado, estar bem vestido, né? Se gostar. Né? A gente tem até uma imagem aqui para ilustrar. Essas dimensões da autoestima, elas são de uma organização, de uma formação que eu fiz com a Natália Leite, que é a minha grande mestra, assim, nesse assunto. E quando eu olhei para isso, já trabalhava, né, com muitas mulheres, mentorando e a parte do vestir, e fez todo sentido quando a gente pensar na prática, né? Essas são as dimensões que norteiam uma melhora de autoestima, né? Então, são as dimensões pelas quais a gente consegue identificar e conduzir melhorias, porque a autoestima, ela sempre pode melhorar, e ela melhora através da ação. Olha que incrível, né? A gente vai melhorando quem a gente é, e a nossa autoestima conforme a gente vai fazendo, e não precisa fazer uma grande coisa, inclusive micropropósitos, é trabalhar no micro, mas com constância, né? Às vezes a gente quer dar um passo muito gigante, não dá conta, e isso é pior. E então é um pouquinho por dia que eu consigo fazer dentro dessas dimensões. E aí é muito interessante, porque é o que a gente, né, tu vê isso muito mais do que eu, a gente pode ter uma doença, né? A vida, né, vai acontecendo, e algumas coisas ruins podem e vão acontecer na vida de todo mundo. E aí imagina que se a gente está preparado, a gente já olhou para isso no nosso dia a dia, a gente já vem trabalhando a nossa autoestima, a gente não precisa fazer isso quando a doença chega, né? Eu acho que isso é interessante da gente entender, que todas essas dimensões, elas são possíveis de todos os dias a gente está colocando um pouquinho de força, um pouquinho de ação nelas, e que para cada pessoa ela vai ter um sentido, né? Então, quando a gente olha para autocuidado que está no centro, é basicamente a mesma recomendação que tu traz para os teus pacientes, né? Assim, não é só tomar um remédio, mas é como é que tá todo o teu autocuidado. E o autocuidado é o centro. E aqui a gente fala de corpo, mente, espírito, emocional. Então, se cada dia eu puder fazer um pouquinho pelo meu autocuidado, eu vou construindo essa imunidade interna, né? Isso que vai me dar mais musculatura interior para lidar com essas adversidades da vida, que, de novo, vão acontecer. Exatamente, maravilhoso. Eu adorei isso, e eu acho que são coisas que realmente a gente tem que trabalhar no dia a dia, construir, saber que não é uma construção linear, né, que a gente vai ter altos e baixos, e quanto mais a gente tem entendimento de quem a gente é, né, eu trabalho também, sou mentora de médicos, né, eu trabalho muito isso, o posicionamento, saber quem tu é, o que te diferencia de um outro profissional da mesma área, porque cada pessoa é única. Exatamente. Né? O que te torna, o que te faz ser único, para que isso te fortaleça e tu consiga comunicar, porque se a gente não tem clareza nem dentro da gente quem a gente fica escutando o que os outros falam da gente, e a gente não construiu a nossa verdade, então a gente acaba não sabendo transmitir também. Sim, e inclusive coerência e autenticidade são dimensões da autoestima que partem do entendimento de quem eu sou, né? Então, autoconhecimento é como se permeasse para que eu conseguisse fazer as ações de acordo com esses pilares e essas dimensões do jeito certo. Autocuidado do corpo, para mim, pode ser uma coisa, para ti pode ser outra coisa, né? Então, o que nos nutre são coisas diferentes. Então, é como se a raiz, né, das ações que eu vou fazer dentro da minha realidade, da minha vida, elas precisam respeitar quem eu sou. Perfeito, maravilhoso. E em relação, assim, em tempos, né, de tanta comparação de mídias sociais, né, a gente ter autenticidade nesses tempos, né, o que tu tem para me falar sobre isso? Nossa, que pergunta boa, e eu estava justamente ontem pensando sobre isso, né,
a gente tem que cuidar demais para a gente não sucumbir a tudo que a gente vê e aquilo que está na nossa bolha e aquilo que o nosso algoritmo tende a nos mostrar. E eu vejo isso acontecer, imagina, eu trabalho com muitas mulheres na minha rotina, no meu dia a dia, e uma das coisas que eu acho extremamente interessantes é a gente sair da nossa bolha, da nossa bolha, da nossa realidade. E aí eu tenho até um exemplo para te dar. Eu costumo viajar, trabalho para Itália, para Paris, e eu costumo assistir séries de outras culturas, assim. Esses dias eu estava vendo uma série russa, por exemplo. E é muito interessante quando a gente olha para outras culturas, e aí eu reparo nessa parte da imagem, né? Porque, enfim, também é o meu campo de estudo, como é diferente o conceito de beleza, né? O conceito de beleza, o conceito estético, e é muito interessante quando a gente amplia esse olhar, assim, né? Eu levo mulheres numa imersão, só para contextualizar, para Paris, e eu vejo que causa muita estranheza nas brasileiras em como as mulheres francesas lidam com as questões estéticas, assim como para as francesas causa estranheza em relação à brasileira, né? E eu chamo a atenção e digo, gente, para vocês entenderem como essa questão estética, a imposição do que é belo é cultural. Né? É cultural e está dentro da nossa realidade, a gente acaba achando bonito porque a gente está vendo o tempo todo, né, essa estética, mas essa beleza não é uma verdade absoluta. Então, acho que a gente sempre se lembrar disso, a gente conseguir se expor a outras culturas, a outras verdades, né, assistir coisas, visitar lugares, se a gente tiver possibilidade, que são diferentes da gente, para a gente ampliando, né, essa possibilidade. Esses dias eu também estava vendo uma pesquisa, né, do que é o que as mulheres consideram bonito nos homens coreanos, que é muito diferente do que para nós é considerado bonito no homem latino, né? A gente daqui às vezes assim tem uma barba, não sei o que, e eles é uma estética assim mais doce, mais suave, né? Sim. E então eu acho que é a gente conseguir sair da nossa bolha e conseguir olhar para outras realidades, porque aí a gente passa a questionar que aquilo não é uma verdade absoluta e a gente consegue mais facilmente não sucumbir e entender que a gente também precisa entrar naquilo. Excelente, eu acho excelente. Eu também amo viajar e uma das coisas que eu gosto realmente é enxergar, assim, que é muito interessante, porque ao mesmo tempo que as pessoas são muito parecidas em termos, assim, tu vê os adolescentes em diversos países, eles têm um padrão de comportamento muito semelhante, crianças, adultos, seja o que for, assim, todo mundo tá aqui no mundo porque quer ser feliz, porque quer construir coisas, quer, né, mas a forma como cada um enxerga isso é muito diferente, então, enxergar que o mundo não é visto só com os teus olhos, né, e a tua verdade não é absoluta, isso acho que conviver com pessoas diferentes, seja culturas, ou seja na tua própria cidade, mas pessoas que fazem outro tipo de trabalho, que têm outro tipo de vida, é interessante também. É, isso. Né? Muito bom. E agora sim, para dar uma ajuda para os nossos telespectadores, como a gente pode fortalecer alguma dica, sugestão? Eu sei que isso é uma coisa muito complexa, mas o que a gente poderia dizer para as pessoas fortalecerem na prática a sua autoestima? O que a gente pode, pequenas ações que a gente pode praticar? Bom, eu acho que partindo desse princípio de autoconhecimento, né, é entender como é que está o meu entendimento de quem eu sou e como que eu posso ter mais atenção para o meu autocuidado. E aí eu falo, né, num momento em que as pessoas, elas têm uma agenda extremamente atribulada, onde principalmente há uma sobrecarga com as mulheres de olhar para o trabalho, se dedicar ao trabalho, se dedicar à casa, se dedicar aos filhos, se dedicar aos maridos. Como é que eu posso achar um espaço na minha agenda, no dia a dia, mesmo que seja assim 10 minutinhos, que eu comece com 10 minutinhos, 15 minutinhos, para o meu autocuidado. E aí, lembrando que autocuidado é corpo, mente, espírito, né?
né? E corpo, mente, espírito, principalmente emocional. E aí tem vários recursos simples que podem servir para ti, podem servir para quem está assistindo, mas que dá para eu customizar e fazer os meus próprios, né? Então, eu, Andressa, eu tenho diariamente o meu momento de meditação, de oração, o meu banho demorado, o meu hidratante, né? Que eu fico lá com música, tomando banho com música. Por quê? Quando eu estou escutando a música e tomando banho e tendo tempo para o meu hidratante, aquela minha playlist já cuida das minhas emoções. Então, é um tempo que eu não estou pensando nos problemas que eu tenho para resolver. Enquanto eu estou meditando, é o momento que eu defini também para cuidar do meu espiritual. Troquei o celular na cama por um livro. Então, tem o livro, o chazinho, né? Assim, deito mais cedo. Então, o que a gente pode estar fazendo, né? Dentro da minha rotina eu consegui encaixar essas coisas, assim, eu acordo mais cedo para dar tempo de fazer a meditação, para dar tempo de tomar um banho mais demorado. É sempre que eu consigo? Não, se eu viajo a trabalho, estou dando aula, às vezes o meu banho é mais curto, a minha meditação é de menos tempo, chego muito cansada para ler, então também a gente tem que entender que pode não acontecer todos os dias, mas é o fazer escolha de encaixar autocuidado na minha rotina, sendo que esse autocuidado tem que ser ação que faça sentido com quem eu sou, por isso o autoconhecimento também. Isso é muito interessante que tu falasse, porque às vezes a pessoa acha que ela tem que fazer uma mudança super radical na sua vida e que ela não tem aonde encaixar, mas são pequenas coisas, né? Às vezes é simplesmente estar no meio do trabalho, faz uma pausa de 1 minuto e faz uma respiração profunda. Exato. Aquilo já interrompe aquele ciclo de estresse, faz a gente parar para pensar. E realmente, assim, eu também acordo mais cedo para treinar, né? Eu tenho um filho pequeno, então ele esse ano mudou o colégio para de manhã. E eu antecipei o meu horário de treino, que era um horário que eu já fazia na minha época de colégio. Então, eu vou treinar às 5:30 da manhã. E as pessoas me perguntam muitas vezes como é que eu consigo. Sim. Né? Eu durmo mais cedo. E se eu não durmo mais cedo e aquela noite eu dormi menos, acontece às vezes também, tá tudo certo. Mas pra mim é importante ter esse momento, porque eu sei que depois eu não vou conseguir. Eu não vou ter energia, eu vou querer estar com meu filho, às vezes surge uma reunião, acaba mais tarde o trabalho, e isso acaba impedindo de fazer uma coisa que é importante pra mim. Sim. E que me dá força, que me dá energia. E isso é muito interessante, porque é isso, são pequenas coisas. Então, se colocar na agenda de alguma forma. Né? E de novo, nós mulheres, às vezes a gente não consegue enxergar como se colocar na agenda, mas é 10 minutinhos, 5 minutinhos, sabe? É aquela pausinha que eu faço uma coisa pra mim, isso já faz diferença. Sim, porque se a gente deixar só para quando der tempo, não vai acontecer esse tempo. Talvez nas férias, no fim de semana, e aí não vira rotina, né? Vira exceção. Exato. Né? E então, pra gente... Estamos nos encaminhando para o encerramento e eu gostaria que tu deixasse assim, uma mensagem para quem está nos assistindo sobre isso, assim, como a gente pode tranquilizar pessoas que ou estão passando por uma situação difícil de doença, ou uma situação difícil familiar, ou por sei lá, mudanças nas fases da vida, filhos que saem de casa, mudança de emprego, seja o que for, né? E às vezes a pessoa parece que entra em desespero, não enxerga uma luz no fim de túnel. O que a gente pode dizer para essas pessoas que traga esperança, que traga uma reconstrução, se ela ainda não praticou isso, né? Não se organizou para isso? Eu sempre gosto de olhar da perspectiva que na vida de qualquer pessoa, se a gente olhar, né, o histórico, assim, sempre são ciclos e sempre são fases. Né, faz parte da vida a gente ter desafios. Não existe isso. Ninguém não tem desafios. E isso é super importante da gente estar lembrando, porque às vezes a gente olha para a grama do vizinho, é sempre mais verde, né? Não, todo mundo tem desafios. Se tu estás passando por um grande desafio, tenta dar a dimensão para esse desafio que é possível de ser dada e fazer o que for possível de ser feito para resolvê-lo, né? E no mais, entenda que a tua vida não é só isso e pensa quais são os pequenos prazeres, o que tu pode te dar, o que tu pode fazer pelo teu dia de coisas boas. Isso também foi um presente que a
a meditação me deu e esses estudos todos, que é eu assumir a consciência em relação às minhas emoções. Se a gente está tendo uma emoção ruim, uma dificuldade, vai acontecer, acontece com todo mundo, de novo, né? Mas no momento que eu estou me sentindo mal, se eu puder parar e escolher algo para fazer, para mudar essa emoção, isso sempre vai ser bem-vindo. E no começo, porque eu faço muito isso hoje, já com mais facilidade. No começo era mais difícil, mas conforme a gente vai exercitando, né? Bom, esse é o problema. O que eu consigo fazer hoje para resolver esse problema? Nada. Se eu não consigo fazer nada para resolver esse problema hoje, deixa eu olhar para o resto da minha vida, porque a minha vida não é só isso. O que eu posso fazer de bom para me sentir melhor agora? E às vezes é isso. É eu sair numa cafeteria perto da minha casa para comer um croissant de chocolate que eu gosto, né? Ou colocar uma música boa. Eu já tenho a minha playlist lá de músicas que eu gosto de sair cantando e pulando e dançando dentro de casa, feito uma louca, assim. Mas já melhora a minha emoção naquele momento, né? Ou comer uma coisa gostosa, ou simplesmente deixar a agenda de lado, se não for importante, descansar. Às vezes o corpo pede. Então, eu acho que a gente sempre, se a gente coloca consciência e se preocupa com a nossa emoção naquele momento e consegue fazer uma mínima coisa que for para melhorar, já é uma grande coisa na nossa vida. Muito bom. Então, acho que já ficou bem claro que a autoestima não é um assunto superficial. A gente também não nasce com ela pronta, ela é uma construção. E ela começa, eu acredito, na infância, na forma como nossos pais nos fazem nos enxergar, porque a gente nasce e aprende a enxergar o mundo com os olhos dos pais inicialmente, né? Então, para quem tem filhos também é importante pensar nisso, que ajudem eles a construir desde cedo a sua autoestima e que é um processo, né, de construção dia a dia, a gente está sempre evoluindo, então a gente tem que se encontrar quem é e encontrar o nosso lugar no mundo para que a gente possa enfrentar a vida com os prazeres e com as dores que ela nos traz. Isso mesmo. Né? E tu falou uma coisa muito interessante agora, que eu só queria trazer um gancho sobre exercitar a mente, e é como exercitar o corpo, né? O nosso cérebro é como um músculo, a gente cria novos trajetos, a gente cria novas conexões, e como a gente, quando vai para academia e começa a fazer exercício, parece que não está acontecendo nada, até que com o tempo a gente começa a ver o resultado. E no exercício da mente é a mesma coisa, a gente tem que trabalhar aquilo, no começo alguns segundos, depois minutos, e parece que não está acontecendo nada até que a gente começa a sentir os resultados disso. Exatamente. Né? Então, eu acho que a mensagem que eu quero deixar é assim, não desista, que um passo de cada vez a gente vai construindo, e é muito importante para que a gente tenha autoestima, saber quem a gente é, que lugar a gente ocupa no mundo e como se posicionar nesse mundo. Isso mesmo. Eu quero te agradecer imensamente pela presença aqui. Foi muito, muito enriquecedor o teu conhecimento. Obrigada. Muito obrigada. Eu adorei. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero agradecer também aqui a Amanda Krelin, que é a arquiteta que fez a decoração do nosso cenário com os móveis da Schuster Móveis e Design. E até o próximo Em Movimento. We'll be right back.